Estamos ao vivo! Vou botar aqui logo o título. Mentoria Implantes. Esperando o Dr. Jorge chegar para a gente falar sobre a mentoria. Uai, deixa eu fixar aqui. Pronto. Acho que o Dr. Jorge já chegou. A gente vai falar mais hoje sobre a mentoria e eu prometo que eu não vou falar todos os meus segredos da mentoria para deixar alguma surpresa para os mentorados. Mas é porque é difícil, gente. É difícil porque eu fico empolgada e eu quero falar tudo logo. E só tem 2 vagas agora. Ei, boa noite! Boa noite. E aí, como você está? Já está ótimo? Estou ótimo. Ah, tá vendo? Gente Estou um saudável. pouco cansado ainda. É, a Hoje pessoa... o dia foi longo de trabalho. Ah, imagino. Como todos, né? Mas Verdade. imagina. Você está aqui. Mas eu acho que hoje é porque eu já estou sofrendo por antecipação, que hoje eu vou ter que acordar 3 horas da manhã, porque um maluco como eu inventou de um voo para São Paulo hoje 4h40, porque eu vou passar o dia atendendo e ainda voltar amanhã no mesmo dia. Eu acho que é Oh, meu a Deus. sensação daquilo que ainda não vivi. É, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Chega lá, as passas distraem, passa rápido. Ainda bem que você é Ah, saudável. não. Vem cá, Não, ontem eu e falei. o motivo é nobre, é voltar para ficar logo com os meninos. Exatamente, com certeza. E aí é fim de semana, descansa um pouquinho, né? Prepara. Mas ontem você não viu a live porque você estava fazendo o programa Não, eu estava dando aula. da Singular. Então eu te Isso. perdoo. Mas eu falei vários segredos já. E hoje eu vou tentar não falar outros segredos da mentoria. Ah, eu Mas quero por saber quê? esses segredos também que eu não vi Ah, ontem. meu filho, porque eu fico inventando várias coisas. E aí algumas coisas eu já te falei, outras coisas eu invento e outras coisas eu invento na hora. Então, assim. Mas a gente só tem 2 vagas ainda, viu? É 2. mesmo? Ainda tem 2 vagas. Só tem 2 vagas. E a que eu falei ontem, olha, a gente só tem 7 vagas. E tem bastante gente com link na mão. Se as pessoas pagarem, as pessoas que estão com o link válido pagarem, vai passar dos 40 um pouco. Mas aí eu não estou mais passando o link para não embolar. Mas até amanhã nossa turma já fecha. Aí a gente fechando nossos últimos 2. Já vou fazer o nosso grupo de WhatsApp para a gente começar a esquentar a turma. Opa! E a turma tá muito boa, Jorge. A turma tá incrível. Porque tem assim, tem os médicos que a gente conhece de anos. Doutora Juliane Lotufo, de Campinas, se inscreveu. Doutor Elvídio, do Espírito Santo, se inscreveu. Doutora Natasha Machado, Maria Luísa Nagel. Nossa, tem muita gente boa, sabe? Muita Isso gente aumenta boa muito a mesmo. responsabilidade. É, nem me fale, tô ansiosa, só faço pensar nisso. Ah, Doutora eu Rita vou... Coutinho tá aqui, doutora Rita tá na mentoria também. Peraí que Gente, vai eu ter... vou fazer só uma coisinha aqui. Peraí, ó. Só para deixar todo mundo na vontade. Ó, minha aula de gestrinão já prontinha aqui, ó. Pois. Eita, Não pode mostrar muito, não. não pode mostrar Pronto. muito, não, que é dos mentorados. Mas a coisa que eu fiz com... sempre que a pessoa se inscreve, ela recebe logo um questionário, né? Para dizer para a gente quais são as expectativas, aonde que ela está mais focada, né? Porque tem pessoas que querem fazer a mentoria focada mais na parte clínica, tem outras pessoas que estão focadas mais em parte de posicionamento. Então, eu fiz esse questionário para eles responderem e a gente já saber antes. E, assim,
muita gente, efeitos colaterais, efeitos colaterais, efeitos colaterais, que é aquela dor. Aliás, assim, eu digo, de como a gente organizou, né, as aulas, né, os temas, tá super bem dividido, sabe? As pessoas realmente elas têm muito interesse, muita carência em relação a uma aula que a gente consiga aprofundar sobre isso. Porque nas aulas básicas, vocês dão as aulas e vocês têm que ficar ali no raso, né? Nas aulas, assim, de primeiro Verdade. contato e E tem tudo. muita gente Então, que está tendo o primeiro contato, que está começando, então a gente tem que partir num pressuposto de nivelar todo mundo, de colocar todo mundo num patamar de conhecer pelo menos o básico de tudo, né? exatamente. E aí, se a gente, né, se nessas aulas vocês. Primeiro, que não dá tempo de falar sobre tudo. E segundo, que as pessoas que estão fazendo o curso de entrada ainda não têm condição de entender, né? Assim, ainda não passaram pelos problemas, né, para conseguir entender e absorver essa outra parte. Ainda Então, está na fase do encanto. do encanto, exatamente. E aí depois Do chega amor, né? lá Porque eu coloquei o nome da aula do amor à ódio e ainda está na fase do amor. exatamente, ainda está na fase do amor. E aí, é, eu não vi, ontem a gente fez a live com o Gabriel e ele estava falando, e eu concordo, eu não vi nenhum curso nesse formato de realmente pegar médicos que já trabalham e que vão fazer, assim, um conhecimento avançado, né? É um outro nível de aula. É uma aula que já vai no profundo, já vai no detalhe, já vai para médicos que trabalham com isso, que não são iniciantes. Então, assim, eu tô super animada. Eu acho que os médicos, acho que a própria turma, como a própria turma é boa, eles também vão enriquecer o debate, né? Sim, eu E acho que aí vai tem ser aquilo que uma ótima troca de experiências. e aquilo que eu te falei eu te falei isso, não foi? Que eu vou pegar as pacientes para botar nas sessões. Eu te Sim, falei isso? falou. Pois é. Aí eu botei os questionários para as gestrinetes, né? Para dizer, gestrinetes, me digam aí os seus problemas que eu vou escolher o pior problema para botar nas aulas. E aí é só bomba, meu filho. É só bomba que tá chegando nos meus questionários para pegar, assim, eu vou pegar os piores casos para vocês, viu? Botar os Vamos lá. mais difíceis, que é assim, os piores, que é para não acontecer nada mais difícil no consultório deles depois, sabe? Para que eles tenham essa. Você pegar um caso assim de um efeito colateral, aquele efeito colateral que a mulher dá tudo errado, sabe? Dá tudo errado. Que aí, quando chega em um médico que não tem a experiência que você tem, o médico fica desesperado, achando que ele fez alguma coisa, né? Que ele é culpado. A vontade que ele tem é desaparecer. Fale aí um pouquinho disso. Fale um pouquinho disso. Não, isso é uma coisa que acontece comigo com muita frequência, por ser referência. Então, muitas vezes a paciente deu tudo errado e ela vem procurar alguém com mais experiência. Então, isso faz parte do meu dia a dia. Graças a Deus, é muito raro acontecer com uma paciente minha, né, por uma questão de tempo de estrada, de experiência, né? Porque esse é o grande diferencial. Os erros que os meninos cometem agora, eu já cometi há 20 anos atrás. Então, ao longo do tempo, você erra, você aprende com o seu erro, você analisa onde foi que ele aconteceu, você encontra as saídas, e aí, nos casos subsequentes, você já não erra mais a mesma coisa. E é isso que faz a diferença de você ter mais estrada, porque o conhecimento técnico está aí para todo mundo. Então, é como você mesmo falou, hoje em dia a gente vê muita gente fazendo cursos sobre implante, muita gente que tem muito conhecimento técnico, mas a gente vê muita gente com pouca experiência clínica. Então, eles têm para passar o que está no livro para as pessoas e isso está acessível para qualquer um, que está nos artigos, muito artigo científico, mas e a realidade? E o mundo real? Essa é a diferença, né? Porque muitas vezes aquilo que você vê no artigo, na hora que chega no seu consultório, a realidade é completamente diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não se desesperar. Então, tentar identificar o problema do paciente e fazer de tudo que esteja ao nosso alcance para resolver. É por isso que eu acho que
todo mundo que está começando deve estar engajado num grupo como esse, para sempre ter alguém mais experiente com que ele possa contar, com que ele possa tirar suas dúvidas. Porque isso faz toda a diferença, você falar com alguém que já viveu aquilo, que vai lhe passar a experiência dele e vai lhe ajudar, e aí você vai fazer como ele lhe orientou e ver que funciona, e agradecer e ficar mais tranquilo. Então, no primeiro lugar, eu acho que assim, a indicação do paciente é primordial para reduzir o efeito colateral. Então, por que isso? Porque você tem que ter coragem no início de contraindicar. A paciente, por exemplo, gestrinona, que normalmente é o que mais impacta nos efeitos colaterais, né? A testosterona também um pouco, mas numa incidência e numa intensidade muito menor. É você saber que tem gente que você tem que contraindicar. Então, quando você aprende a contraindicar, é o primeiro passo que você dá para você ter menos efeito colateral de intensidade grande. Porque, normalmente, o efeito colateral de intensidade grande ele é previsível. E, às vezes, ele não foi previsível porque a pessoa não enxergou. Porque é aquela coisa de quem não sabe o que procura, não reconhece o que encontra, porque ainda está verde, porque ainda é inexperiente. Então, você tem alguém que tem um cabelinho ralo, escasso, alguém que já tem uma pele oleosa, com cicatriz acneica da adolescência, pense duas vezes antes de prescrever uma gestrinona. Veja se ela não já usou alguma outra testosterona sintética na vida dela. Como é que foi? Você já usou oxandrolona? Você já usou alguma coisa? Como é que foi? Você teve alguma coisa? Então, procurar sobre o passado, ver o que ela já usou, como foi que ela reagiu, tentar corrigir tudo aquilo que possa aumentar a chance dessa paciente ter efeito colateral. E tudo influencia. Desde a dieta. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação rica em carboidrato, obviamente ela vai ter mais retenção de líquido. Porque dos 3 macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, o carboidrato é o que mais carrega água. Então, se você vai em alguém que você vai usar um androgênio, que você vai usar uma gestrinona, bora dar uma modificada na dieta, pelo menos no início, que normalmente os efeitos colaterais são mais intensos nos primeiros 2, 3 meses. Então, vamos mudar e fazer uma dieta low carb, associada com jejum intermitente, porque você desinflama. Toda vez que você diminui o estresse oxidativo daquela pessoa, você diminui a oleosidade. Toda vez que você toma cuidado com esses pequenos detalhes, você reduz a conversão da gestrinona e da testosterona na dihidrotestosterona, que é o DHT, que é o que faz a queda de cabelo. Só que, assim, é aquela coisa de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Porque a gente quer o DHT. Porque o que dá hipertrofia, o que dá ganho de massa magra, o que dá queima de gordura, o que dá melhora de libido no homem, principalmente, o que dá aumento de força é o DHT. Mas ter esse equilíbrio, porque se ele aumentar demais, é ele que causa queda de cabelo, é ele que causa a pele acneica, é ele que causa a retenção de líquido. Então, saber dosar é importantíssimo para que você consiga extrair os benefícios da gestrinona ou do androgênio que você esteja usando e atenuar os efeitos colaterais. E faz toda a diferença você ter alguém experiente com isso, porque você consegue antever, e é antever que vai reduzir a chance de um paciente ter esse efeito com muita intensidade. Por quê? Porque naquele paciente que você fica na dúvida, você está ainda no início, a melhor coisa é você contraindicar. É você arrumar uma outra alternativa. Primariamente, por quê? Porque a gente parte daquele pressuposto que toda vez que a gente indica um implante, a gente tem uma indicação médica de base, que o efeito colateral, que é a melhoria da composição corpórea, é um plus. Então, toda vez em que você catapulta esse efeito benéfico na composição corpórea para ser a principal ou a única indicação para essa paciente usar um implante, você aumenta de maneira significativa o risco de, se alguma coisa der errado, essa paciente notar isso de uma maneira até mais intensa. Porque o que é que a gente vê? Você tem uma paciente que sofre de endometriose, que morre de dor, que todo mês vai para o pronto-socorro tomar remédio na veia
para melhorar a dor, uma mulher dessa, se ela cai o cabelo todo, mas ela ficou sem dor, ela não vai ligar muito para isso. Mas uma mulher que não tem absolutamente nada, que só queria mudar a composição corpórea, se ela tiver meia espinha, ela vai se chatear. Então, a indicação, o motivo pelo qual o paciente procura o tratamento com implante também vai influenciar na maneira com que ele enxerga o efeito colateral. Que muitas vezes o enxergar dessa intensidade depende também do motivo pelo qual aquele paciente procurou para você usar o implante. Então, é por isso que a gente deve sempre ter uma indicação clínica e não ser algo exclusivo para o benefício estético. E aí ainda tem, né, a gente fala isso, assim, isso é tão importante, sabe? Essas coisas que quando a gente fala, parece que é óbvio, né? Assim, parece, olha, claro, você tem que... Mas quando a gente vê no mundo real, né, tem tantos problemas que acontecem, porque às vezes parece que o médico se deixa levar pela paciente, assim, parece que tem médico que é a própria paciente que faz a prescrição dela mesmo, entendeu? Chega e fala, não, eu quero fazer isso. E o médico faz. E às vezes é uma paciente, ela não sabe o que ela está falando, ela está repetindo provavelmente alguma coisa que ela ouviu de outra paciente, né, e tudo. Então, e aí, quando der certo, aí tá tudo bem. Agora, quando dá errado, isso é um pepino do tamanho do mundo, sabe? E por quê? O médico, naquele lugar, esqueceu de se colocar no lugar do médico. Né? Assim, se colocou no lugar de amigo, ou de, sabe? Sei lá, mas não se colocou no lugar do médico, de preservar a saúde. Né? Ele quis agradar a paciente, além, né, acima de preservar a saúde da paciente. E aí acaba tendo esses problemas. Mas tem outros problemas que acontecem mesmo quando o médico faz tudo certo. Sim. Né? Assim, tem paciente que tem realmente mais sensibilidade e que mesmo você fazendo tudo certo, tomando todos os cuidados, vão acontecer os efeitos colaterais. Porém, quando isso tudo é muito bem feito, a intensidade desses efeitos colaterais normalmente é menor. Normalmente é algo que faz você contornar. Então, o que é que eu digo para os alunos? E falo para os pacientes também. Em primeiro lugar, eu não posso ser fã de uma técnica. Eu tenho que pensar no que é melhor para a paciente. Existem, basicamente, três vias diferentes de se fazer gestrinona. Na realidade, não são vias diferentes, são maneiras diferentes, porque a via, na realidade, é a mesma que é a transdérmica, que é o gel, que é o implante absorvível e que é o implante de cilástico. Então, quando você tem a menor dúvida com relação à intensidade dos efeitos colaterais que vão ter naquela pessoa que você acha que tem mais risco, se você não abdicou para usar uma outra alternativa, pelo menos não use implante. Use o gel, porque é mais fácil de você interromper. Primeiro que a paciente não pode ir, não precisa ir até você. Se ela está usando um gel e ela viu que começou a ter uma intensidade de efeito colateral que ela não queria, você manda suspender e acabou. Em 24 horas não tem mais gestrinona correndo no sangue dela. Mas se você coloca um implante de silástica, ela tem que vir para você tirar. E aí é o cara que está no início e nem tirar ele sabe ainda. Ó o pepino. Ou então você botou um absorvível que você não tira. E aí ela vai ter que aguentar mais 6 meses, mais 5 meses, já passou um mês, né? São 6 meses de duração na média, com aqueles efeitos colaterais e ela no seu pé o tempo todo reclamando do que aquilo está acontecendo. Então a gente tem que ter bom senso. Se é uma paciente que você tem a menor dúvida sobre a intensidade do que pode acontecer, mas não tem outra alternativa, ou é imperioso usar gestrinona naquele caso, comece com gel. E aí você vai, se ficou tudo bem, você tem como transportar. Eu não assisti, mas vi que a aula de Gabriel ontem foi justamente dessas equivalências entre as vias. Você tem equivalências que não vão ser iguais, mas que vão ser, como o nome diz, equivalentes,
tanto no implante de silástico como no absorvível, e aí você vai escolher depois o qual vai ser a melhor via para fazer algo que seja compatível com aquilo que ela estava usando no gel. Então é questão de ter bom senso. Em medicina, como em tudo na vida, você tem que ter experiência, você tem que ter conhecimento técnico, mas você tem que ter bom senso também. E isso não precisa de conhecimento médico. Isso é uma questão de bom senso. Se você tem medo de um desfecho negativo de algo, use a maneira que seja mais fácil de você interromper. Dessa maneira, você conversou com a paciente, ajustou com ela, ela assinou o termo de que queria correr aquele risco, mas você tem a possibilidade de reverter imediatamente caso alguma coisa não corra como você gostaria e como ela gostaria. É simples. É uma coisa tão simples, né? E assim, e é uma solução tão eficaz, isso de você usar o que está disponível, né? Agora, eu tô vendo, e ó, tem aqui Pamela, eu tava com essa pergunta, era a próxima, e Pamela acabou de levantar a bola. Eu tenho visto pessoas prescrevendo oral de novo. E é uma coisa que a gente já tinha meio que descartado, né? Mas tem farmácia de manipulação fazendo, tem médico prescrevendo, inclusive teve uma gastronete que me mandou uma mensagem lá dizendo que tinha feito o uso do oral e que tinha gostado, que foi tudo bem, enfim. Então, como é? O que é que está acontecendo com o oral de novo? Veja só, o oral é eficaz? É. A gente tinha o Dimetrose, que era o nome do oral comercial, que era feito pela indústria farmacêutica anos atrás. Quando eu me formei, só existiam duas possibilidades de gestrinona: o Dimetrose e o implante de Deltamar. Então, assim, como o implante de Deltamar naquela época era para poucas pessoas, não éramos nem 10 pessoas que usavam os implantes dele. Hoje tem não sei quantas mil pessoas no Brasil, mas naquela época era ainda uns 10 que usava. A maioria usava o Dimetrose. Um dos motivos de se abandonar a via oral eram os efeitos colaterais que eram mais intensos, principalmente a elevação de enzimas hepáticas, porque a primeira passagem hepática, a gestrinona, elevava muito TGO e TGP, o que você vê muito pouco com implante, mas ainda assim, em alguns pacientes mais sensíveis, pode ter um leve aumento. Nada que você não faça uma formulazinha com silimarina, metionina, N-acetilcisteína e não corrija. Mas pode existir, mas no oral era muito frequente e a intensidade da subida dessas transaminases era alta, que fazia muitas vezes você abortar o uso da gestrinona nesse tipo de paciente. Então, assim, a intensidade dos sintomas de acne eram muito maiores. Se não tem assim um estudo comparativo, e é algo que hoje em dia eu acho que não se faz necessário, porque você tem vias muito mais seguras que a via transdérmica. Então, eu acho que fazer por via oral, o problema não é a eficácia. A eficácia, ela é similar. Tanto que a dose do gel, ela foi baseada na dose que se usava por via oral. Hoje em dia se usa, a dose mais usada no gel são 2,5 miligramas, 2 a 3 vezes por semana. Era o que se usava do Dimetrose, uma média de 5 até 10 miligramas do comprimido oral por semana. Se usava 2 comprimidos por semana também. Era nessa forma. Então, o gel foi baseado nisso. Qual é a grande vantagem do gel? É diminuir os efeitos colaterais. Então, pode ter gente que não tem efeito colateral? Claro que pode, né? Mas o que a gente sabe é que, estatisticamente, a chance de dar errado por via oral é maior. Se você tem uma alternativa que a chance de dar errado é menor, por que eu vou me arriscar por uma que é maior? Então, é isso que eu não vejo motivo hoje de se mandar formular por via oral. Você tem um strip que, teoricamente, pode ser sublingual ou no céu da boca, mas que se o paciente não usar de maneira adequada, ele termina virando oral. É por isso que o strip eu reservo para situações específicas. Por exemplo, uma paciente que eu iria usar um gel, mas tipo assim, ela tem já uma atrofia genital. Uma paciente que tem candidíase de repetição. Se você bota a gestrinona na vagina dessa paciente, você vai tirar todo o estrogêniozinho restante que ela tem. Aí você pode piorar a atrofia, você melhora até a libido, mas ela começa a ter dispareunia, que é dor na relação, porque falta lubrificação. Aí numa paciente dessa, ao invés de fazer o gel, eu faço o strip. Porque se eu tiro da via vaginal, eu tiro
o aumento da intensidade do sintoma de hipoestrogenismo naquela paciente que já está mais próximo da menopausa por estar usando por via vaginal. Então, para mim, essa seria uma indicação precisa para o strip. Mas sempre que possível, eu dou preferência ao implante e nas pacientes que a gente tem essa dúvida com relação aos efeitos colaterais, a gente começa sempre com o gel. E o gel é uma alternativa muito boa para você começar, para você fazer uma transição, para uma paciente, por exemplo, que ela quer usar a gestrinona, mas ela tem um desejo reprodutivo já mais emergente, daqui a 3, 4 meses ela já quer pensar em começar a engravidar. Isso acontece muito. A paciente vem usando implante, aí quando chega no momento de renovar, por exemplo, agora na pandemia aconteceu muito isso. Chega no momento de renovar, doutor Jorge, eu tô querendo engravidar, mas eu tô na dúvida com essa coisa da pandemia, mas se possível eu não queria passar nem 6 meses, que é o tempo do absorvível, nem um ano sem essa possibilidade. Tem alternativa? Tem. Vamos botar um gelzinho, que se for daqui a 2, 3 meses, é só a gente suspender e você já vai voltar à sua vida reprodutiva sem maiores problemas. Então, existem várias indicações para cada uma dessas alternativas e todas elas funcionam bem. Eu tenho a Pamela está perguntando qual é a diferença do comprimido para o sublingual. Você falou isso aqui em relação à questão do céu da boca, mas isso é uma coisa que para os pacientes não é óbvio que tem que deixar dissolver. Então eu queria que só você voltasse nesse ponto que você falou para ficar claro. Primeiro que para você usar sublingual, se faz necessário que a farmácia de manipulação tenha feito um tipo específico se for comprimido para ser sublingual. Existe, na realidade, uma pastilha que ela dissolve. Ou um strip, que é tipo, sabe aquele chiclete que existia, que é uma laminazinha que você bota na língua e derrete, que tem um mentolzinho? É justamente aquilo ali que é o strip oral. Porque a via sublingual é considerada por alguns uma via de absorção tão rápida, por exemplo, como uma via venosa. Então, ela é excelente e não tem a passagem hepática. Porém, se você engole o comprimido que é para ser usado sublingual, por exemplo, com muita gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Feldene, que é um anti-inflamatório, um piroxicam, que você usa para cólica menstrual. Você tem aquele Feldene que é uma pastilhazinha que ele dissolve, mas tem gente que detesta o gosto do Feldene e aí toma ele como se fosse um comprimido normal. Funciona, funciona. Só que muda completamente a via de administração. Primeiro, quando você toma ele sublingual, o efeito analgésico é muito mais rápido. Quando você toma ele oral, vai demorar mais um pouquinho, porque passa pelo estômago e tal. Então, você pode, inclusive, mudar a via dependendo da maneira que você tome. Primeiro que para ser sublingual, ele tem que ter características específicas para isso. Você não pode pegar um comprimido e querer dissolver ele debaixo da língua. Não é isso que vai acontecer. Mas você pode pegar um comprimido que dissolve debaixo da língua ou um strip que dissolve no céu da boca ou debaixo da língua e engolir ele de uma vez e ele virar por via oral. Pois é, isso é uma coisa que eu acho que falta um pouco até de esclarecimento quando as pacientes recebem, porque a maioria engole. Pelo menos assim, não sei se é a maioria, não sei se é a maioria, mas várias me mandam mensagem quando não é bem informada, acontece isso. Por isso que, assim, olha, quando eu dou aula e eu falo de gel, eu falo muito de detalhes técnicos. Por exemplo, aonde é que essa paciente vai passar o gel? Muita paciente tem dúvida e às vezes tem médico que tem dúvida. Por exemplo, se esse gel for estrogênio, não tem problema nenhum. Você pode passar ele no braço, pode passar na barriga, no pescoço, na testa, onde você quiser, porque o estrogênio ele não vai sofrer nenhum tipo de modificação. Já é diferente se você vai usar um androgênio, seja uma testosterona ou seja uma gestrinona. Se você vai usar testosterona, você deve evitar partes do corpo que tenham mais gordura, porque o tecido gorduroso é rico em aromatase. Aí você transforma essa testosterona em estrogênio. Então, se você passa, por exemplo, na barriga, por mais que você tenha um abdômen tanquinho, a sua barriga é o lugar onde normalmente as pessoas têm mais gordura, ou na barriga ou no culotezinho aqui, nessa região lateral entre o bumbum e a coxa nas mulheres. Então, se você passa uma testosterona numa região dessa, você vai aumentar a taxa de aromatização dela. Outra coisa é quando você passa um androgênio em lugar de muita pilificação. Por quê? Porque onde tem pelo, tem 5-alfa-redutase.
E onde tem 5-alfa-redutase, você aumenta a conversão para dihidrotestosterona. Então, se você vai passar testosterona, por exemplo, muita gente passa na raiz da coxa, é um lugar que tem muito cabelo, principalmente em homem. Então, qual seria o melhor lugar para você passar testosterona em mulher? No clitóris. É uma região que você pode passar, até porque o volume é pequeno, é 1 ml do gel. Você passa, não precisa fazer nenhuma fricção maior, nem ficar massageando por muito tempo. É uma passagem rápida, em 10 segundos, e você veste sua roupa íntima, sua roupa, e vai embora. Ou dentro da própria vagina. São 2 vias excelentes para se usar na mulher. No homem, no testículo, ou nessa região do pescoço, porque no homem que tem barba, isso não é maior problema. E essa região do pescoço é uma região que você tem quase gordura nenhuma, você tem, não tem maiores problemas de 5-alfa-redutase, porque você tem barba normalmente aqui e não aqui, aqui não tem pelo, e tem uma boa absorção, porque está muito próximo dos grandes vasos. Então, você tem que saber explicar até isso. O paciente não pode tomar banho ou lavar a região até 2 horas depois da aplicação do gel. Porque, em média, 2 horas é o tempo de absorção. Depois de 2 horas, às vezes você ainda sente melado, mas é só o veículo que está ali. O hormônio já foi. Mas se você lava antes de 2 horas, você pode diminuir a dose que está passando pela pele, porque você está lavando quando ainda tem hormônio para ser absorvido. Aí, gente, as pessoas estão enlouquecidas. Agora, tem uma coisa também, viu, Jorge, que eu tô vendo agora que todo mundo que tem creme em casa vai começar a passar aqui, passar lá. O creme que é feito para passar no antebraço não é o mesmo que é feito para passar dentro da vagina, né? É? É exatamente a mesma coisa? Então, exatamente mesmo. O creme mais usado para veicular hormônio é o Pentravan. Sim. Que é um creme patenteado da Fagron, mas muitas farmácias de manipulação já têm o seu próprio veículo, tão bons ou alguns até melhores do que o Pentravan. Qual é a diferença do Pentravan? É o único que tem estudo. A Fagron fez estudo de permeabilidade de tudo que ela botou no Pentravan. Por exemplo, testosterona tem uma permeabilidade muito similar entre pele e vagina. Que é em torno de 90%. Por exemplo, oxandrolona. Tem muita gente que... vamos usar a oxandrolona no gel. É uma boa ideia? Depende. A permeabilidade da oxandrolona no gel é só 28%. Então você tem que ajustar bem a dose, senão vai ficar muito pouco. Por isso que no implante é melhor. Ou então você usar por via oral. Se você vai usar o estrogênio. O estrogênio, a absorção na pele é até melhor do que na vagina. Por isso que o estrogênio a gente não usa vaginal. Assim como progesterona, a via oral é até melhor do que na vagina. Por isso que o Ultrogestan, que é a progesterona natural que já vem pronta da indústria farmacêutica, em óvulo, você pode tanto engolir quanto colocar dentro da vagina. A absorção oral é, inclusive, um pouco melhor. Então, assim... A Fagron é a única que o seu veículo tem os estudos de permeabilidade. Então, ele é o mais usado no mundo. E assim, qual é a diferença de usar na vagina? Muita gente também pensa isso. Não tem nenhuma. Eu achava que tinha tipo um pH diferente ou alguma coisa que mudava, entendeu? A gente só coloca assim, gel vaginal para que a farmácia mande aplicador para paciente. Essa é a diferença. Porque ela aí vai mandar o aplicadorzinho para você colocar o gel dentro, porque senão, com aquele borrifador para você colocar dentro da vagina, não tem como. Aí a gente coloca gel vaginal para ela saber que a via vai ser vaginal, para ela colocar o aplicador. Entendi. Gente, então, não fiquem tentando botar com o negócio, tá? Se quem quiser mudar a via aí, pede um aplicador na farmácia. Mas, teve aqui pergunta sobre... homem, que também eu acho que é uma coisa que a gente vai tocar lá na nossa mentoria em mais detalhe, mas mudou, né, Jorge? A gente que trabalha com implante há muito tempo, o implante, não vou nem muito longe, há uns 5 anos, o implante era mulher, entendeu? Era um homem gato pingado e normalmente eram umas cobaias assim que a gente conhecia, que ia fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, ou em vocês mesmo, mas não era uma coisa... E agora? A minha explodiu, clientela né? masculina tá subindo de vento em popa. Exato. Antes, assim, eu tinha exclusivamente os maridos das minhas pacientes. Hoje, não. Eu tenho muitos homens que vêm por si próprios e já muitos que trazem as mulheres depois. Estão invertendo. Que vêm, gostam. Doutor, vou trazer minha mulher também. E aí... traz a esposa. O que eu acho muito legal, que eu acho que tem que ter essa harmonia no casal, né? Não dá para um ficar todo modulado lá, com tudo lá em cima e o outro para baixo. Isso dá problema.
Dá problema. Dá, dá problema. Mas aí, pronto. Aí Nilo, que é o personal, viu, gente? Personal, maravilhoso. Cadê ele? Tava aqui. Perguntou se pode homem. Nilo pode. Pode. Marca logo sua consulta com o Dr. Jorge e vá lá se turbinar. Mas aí, pronto. Um monte de gente perguntando isso. E aí, também... Ó, ele falando para você cuidar dele. Só você ir lá que a gente cuida. Aí, falando também, Jorge, que junto com isso, né? Tudo isso do homem aconteceu muito essa adesão do homem depois dos absorvíveis, né? Porque os implantes de elástico realmente não eram uma ferramenta muito eficiente para o homem, era muito pepino. É por isso que eu, durante muito tempo, até hoje, eu fiquei usuário do gel, porque primeiro que a gente é covarde, né? A gente não nasceu para sentir dor, a gente não para e a gente não gosta de furada. A mulher que, para ficar bonita, faz de tudo. O homem é diferente. O homem faz de tudo para não ficar broxa. Mas ele tá ficando gordinho tudo, isso ele vai empurrando com a barriga. E o que acontece? A gente tem muito menos gordura no glúteo, que é a região onde é mais colocado. Apesar dos absorvíveis em homens pode ser colocado nessa parte lateral, que a gente brinca e chama assim da cartucheirinha da gordura na lateral, mas o lugar que ainda é mais colocado é no glúteo. E o que acontece? Como a gente tem menos gordura, se a gente vai botar um discilástico, o discilástico não tem variedade de dose. Ou seja, os implantes da Elmeco de testosterona são todos de 40 miligramas. Se você quer aumentar a dose, você tem que aumentar o número de implantes. Mas ainda assim, você não vai aumentar a velocidade de permeio porque o silicone não deixa. Então você tem que usar um número muito grande e você nunca vai conseguir aquele pico tão grande. E aí fica tudo bem, mas no ano seguinte, quando ele for trocar, você tirar 20 implantes, 18 implantes da bunda de um homem, é extremamente doloroso, aí ele não volta mais. Essa é a grande vantagem do absorvível. Primeiro, que ele vai dar um pico muito maior. A gente consegue botar a testosterona no homem com absorvível acima de 1.000. Em 1.200, em 1.100, no patamar superior da normalidade. Você tem implantes de doses diferentes, desde implante de 50 até implante de 200 miligramas. Então, se você vai usar 1.000 e poucas miligramas, você vai usar 6 implantezinhos que são bem pequenininhos, implantes de 2 centímetros no máximo de comprimento, e você não precisa remover. Então, isso facilitou muito a adesão dos homens à utilização dos implantes. Os absorvíveis fizeram essa transformação. Os absorvíveis mudaram muito, né? Assim, trouxeram muitas outras possibilidades para o trabalho com implantes, né? Assim, no início foi uma confusãozinha até a gente descobrir ali como é que faz com direitinho. isso. Mas hoje em dia, quando eu vejo, né, todas as possibilidades que o absorvível trouxe, que não diminui do que o silástico faz, porque a gente sempre concorda, sempre conversa sobre isso e concorda que o silástico tem ali o lugar dele para as patologias ginecológicas e para os pacientes que já gostam, mas o absorvível trouxe muitas outras coisas. E trouxe também uma diferença no experimentar do efeito colateral, né? Até para os médicos que já trabalhavam com o silástico, de repente ele bota, achando que ele está fazendo, né, uma equivalência do silástico para o absorvível, e tem um efeito colateral ali imediato, forte, logo no início, e assusta todo mundo, e aí é um drama, e não era para acontecer isso, e o negócio dura mais e dura menos. A gente vai falar sobre isso também, como é essa diferença de efeitos colaterais quando você está usando um absorvível ou quando você está usando um silástico, né? O absorvível é aquela explosão, né? Principalmente a depender do tamanho do implante que você coloca. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer o médico entender, porque muitas vezes o médico só quer saber da dose, mas, por exemplo, você pode chegar numa mesma dose de várias maneiras. Por exemplo, você quer usar entre 70 e 80 miligramas numa paciente, você pode usar 3 de 25, que vai dar 75, ou pode usar um de 50 e um de 35, que vai dar 85. É muito parecido, né? Mas é completamente diferente. Primeiro, os implantes de 25 miligramas de gestrinona, não importa, você pode botar 200 dele, a duração vai ser 3 meses.
Então, eles servem para você fazer bust, ou para você fazer complemento, ou para você colocar numa paciente que precisa de imediato. Aquela paciente que está morrendo de dor. Você completa a dose dela com o de 25, porque ele vai ser o pico mais rápido e os outros vão levar a carruagem até o final dos 6 meses. Então, quando você está com um absorvível, você tem que conhecer essas nuances. Porque, diferente do Silastic, que é aquela coisa que vai aos poucos, normalmente o que a gente percebe? Que a partir de 4 ou 6 semanas que você começa a ter um nível sérico de bloqueio menstrual, apesar de que a partir de 15 dias você já tem contracepção com o Silastic, mas o bloqueio menstrual leva em média de 4 a 6 semanas. Às vezes você usa o absorvível na mulher, em uma semana ela já está bloqueada, em uma semana ela já está sem dor. Mas também em uma semana ela já pode ter os efeitos colaterais se ela for uma paciente que esses efeitos vão aparecer. Então, a maneira de lidar com os efeitos colaterais é muito similar. O que você tem que estar prevenido, porque isso pode acontecer muito mais rápido do que acontece com o Silastic, que normalmente as pessoas dão um mês para o paciente voltar na revisão, ou para comunicar como é que tá e tal, e aí com o mês começa a ter alguma coisinha, você já entra e melhora. Não, com absorvível, na dúvida, faça já junto com o implante. Olha aqui a sua receitinha, faça já junto, porque quando ele começar, em uma semana, 10 dias, você já está coberto. Então, o momento de introduzir é que modifica. Na realidade, o que a gente vai fazer é a mesma coisa, porque o objetivo é o mesmo, que é controlar o excesso de DHT, de hidrotestosterona, porém, o momento, o time é outro. E perder o time pode fazer toda a diferença. O que é que eu percebo ao longo desses mais de 20 anos usando implante? É muito melhor você prevenir do que tratar alguém que já está instalado, uma queda de cabelo muito forte, uma oleosidade muito forte. É muito mais fácil. Então, assim, mesmo nos pacientes que eu coloco Silastic, a paciente chegou, vai usar gestrinona, ela vai sair com as formulazinhas mágicas de cabelo, de pele, de probiótico, de tudo que tem direito, porque é muito mais fácil você antecipar e controlar os efeitos colaterais do que depois que já começou, porque o que acontece? Principalmente no cabelo. O cabelo tem duas fases de crescimento. A fase anágena, que ele cresce, e a fase telógena, em que ele cai. O que a dihidrotestosterona faz? Ele amplia a fase telógena, que é a de queda, e reduz a fase anágena. Então, se você já deixou ela agir, lascou. Ela entra na fase telógena, às vezes pode durar até 4 meses. E ela vai ficar 4 meses caindo o cabelo. Você pode fazer de tudo, diminui até a intensidade, mas ela vai ficar 4 meses e aí o que você tem que fazer é que ela tem que ter paciência. Então, se você antecipa, você evita essa catástrofe. Porque a partir do momento que ela entrou em fase telógena, você pode fazer tudo que você pensar de silício, de zinco, selênio, vitamina D, B12, probiótico, tudo. Você reduz a intensidade, mas ela vai ficar caindo até acabar a fase telógena. Porque é o que acontece fisiologicamente, mas a gente não percebe porque isso é menos intenso. Você tem uma fase em que seu cabelo está crescendo e você tem uma fase em que seu cabelo está caindo. Isso é o que acontece com todo mundo. E a dihidrotestosterona modifica isso. É por isso que a gente cai cabelo. A dihidrotestosterona reduz o calibre do folículo piloso e modifica o padrão do cabelo. Você fica com o cabelo mais grosso. Tem gente que fala, doutor, não fica cabelo duro. Modifica o padrão do cabelo, realmente. Então, antecipar faz toda a diferença. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu converso com o Jorge todo dia. Há ano pra caramba. Não vou nem dizer aqui quantos anos. E eu não sabia disso. Como é que eu não sabia disso, Jorge? Esse negócio de 4 meses eu não sabia. Gente, como é que eu não sabia? Jorge tá me escondendo coisa, Jorge? Eu não sabia. Não, é porque assim, a gente às vezes fala como resolve, mas não conta os detalhes. Isso a gente conta quando vai dar aula, né? Pois é. Aí, como eu tô preparando uma aula só de efeito colateral, olha o que eu já li de trabalho sobre isso, eu acho que eu tô sabendo mais que é muito dermatologista. Tem 2 pessoas aqui, Pamela e Fran, muito preocupadas com a voz. Com a mudança de voz. Muito preocupadas as duas. Dê aí uma luz. Vamos sim. O que é que acontece? A desgramada da dihidrotestosterona, coitada, é a culpada de tudo. Ela tem um estudo, inclusive de fonoaudiologia, mostrando que a gestrinona pode mudar a elevação do tom de voz.
Por exemplo, cada pessoa tem um tipo de voz. Nós, homens, podemos ser tenores ou baixos. As mulheres podem ser sopranos ou contraltos. Isso é medido pela extensão vocal. Quanto mais agudo a gente chega. O que é que a gestrinona faz? Reduz o alcance da extensão vocal. A gestrinona, vírgula, tudo que aumenta o DHT. Isso acontece em todo mundo? Não. Na maioria das pessoas não acontece. E na maioria de que acontece é temporário. Mas em algumas pessoas isso pode ser para sempre. Então, é por isso que eu digo, se a sua paciente ganha vida com a voz, ela tem que saber disso e você não pode correr esse risco. Sua paciente é cantora. E o tipo de música, ela é uma cantora lírica e você bota a gestrinona, ela não alcança mais aquela nota, você acabou a carreira dela. Mas, de repente, se ela é cantora de sertanejo e fica mais grossa, ela gostou, ela até fica satisfeita. Entendeu? Então, mas você tem que explicar e dizer isso para o paciente. Isso pode acontecer. Você tem como prever? Não tem. Obviamente, quanto mais alta a dose, maior é a chance. Quanto menor a dose, menor é a chance. Ocorre com a menor parte das pessoas, mas uma pequena parte, quando ocorre, pode não modificar. Não que vai ser uma mudança que você vai ter uma voz fina e falar com voz de homem, assim. Não, não é isso. Mas você muda o seu alcance vocal. Então, você vai diminuir o seu alcance agudo de voz. Aquela pessoa que tem a voz mais aguda, ela perde a capacidade de atingir aqueles tons mais altos. Então, isso faz com que ela fique com a voz modificada. Para uma pessoa normal, em 99% das vezes não vai fazer a menor diferença e ela nem vai perceber. Mas para alguém que trabalhe com a voz, isso pode ser muito importante. Eu sempre falo isso, assim, às vezes as gestantes perguntam e tal, e eu sempre falo, olha, não sei se pode, se não pode, se vai ou se não vai acontecer, mas se for importante para você, não faça. Isso em relação a tudo. A cabelo também, né? Assim, se sua tolerância para queda de cabelo for muito baixa, não arrisque, porque vai que, por miséria, você entra numa fase telógena dessa de 4 meses, agora que eu sei que tem 4 meses, coitado. Você faz o quê? Entendeu? Então, assim, você tem que ver se você tem elasticidade para aguentar o efeito colateral se ele acontecer. Tem uma pessoa que perguntou aqui se tem algum exame que pode indicar que a queda de cabelo é por conta do hormônio. Claro, é por isso que faz parte da investigação nossa e deve fazer da de todo mundo que vai colocar androgênio em alguém, dosar o DHT. A de hidrotestosterona a gente dosa no sangue. Então, eu olho previamente e vejo que essa paciente já está nos limites superior da normalidade, você tem que pensar 2 vezes em fazer mais androgênio para essa pessoa. Mas você vê que ela está ali no meio, para baixo, você pode fazer uma dose fisiológica que não vai ter problema algum. E você deve, isso é mandatório, eu faço em todos os meus pacientes. Quem é meu paciente sabe que eu boto o implante, prescrevo o gel e peço para que com 3 semanas, 1 mês, dose de novo para a gente ver como é que ficou. Até porque para a gente ver o quanto subiu, para você ver em que patamar alcançou e tal. E o DHT é importante que a gente faça. Nos homens a gente não tem essa preocupação com relação à voz. Nos homens a gente não tem essa mudança. Essa preocupação é com as mulheres. E os mentorados do IH360 vão ter todas as fórmulas mágicas, vão ter todos os exames. Todas essas coisas que, né, as pessoas normais vão sabendo assim em pequenas pílulas depois de 10 anos. Os mentorados vão ter acesso, né, na mentoria. Por que eu falo isso? Porque assim, vocês que são os mentores tiveram o privilégio de ter um apoio, né? De estar em um grupo muito fechado, de ter o apoio direto, tanto de meu avô quanto de Cláudia, de estar ali dentro do grupo, né? Já desde o início, vocês tinham a quem recorrer. E a maioria das pessoas hoje não tem. Verdade. Então, você imagina você começando, né, lá, começando as primeiras pacientes, os primeiros anos, quando acontecia algum caso, você não ter para quem ligar, né? Você não ter uma pessoa que tem experiência para tirar uma dúvida, ou até para a pessoa dizer para você assim, não, tipo, você não fez nada de errado, é isso mesmo, acontece, faça assim.
ou então dizer, ó, você fez errado aqui, isso aqui não foi bom, não, vamos resolver assim, você não faz mais. Mas isso, depois que o mercado cresceu dessa forma, né, assim, se pulverizou tanto, as pessoas não têm mais esse apoio. E aí ficam perdidas nas próprias, nas suas próprias crises ali, né, no consultório, nas dúvidas e tudo. Então, essa mentoria, como eu vejo ela, é de que esse grupo de médicos vai ter um pouco do que vocês tiveram, né? Assim, um acelerador de carreira, sabe? Assim, um acelerador de trajetória, porque quando você fica mais seguro, você se vende melhor, né? Você tem mais confiança para falar do produto, e quando você fala do produto com mais confiança, você atrai mais paciente, a paciente confia em você, faz o tratamento, é uma bola de neve. Então, não tem, por exemplo, como eu dizer para o médico, olha, você tem que se posicionar com confiança, você tem que falar assim, falar assado, nanã, se ele não tiver confiança de verdade. E ele só tem confiança de verdade quando ele tem referências para se apoiar. Quando ele tem pessoas que ele pode perguntar e que podem responder para ele e ele acredita, né? E que tenha não é todo mundo que tem o privilégio de passar 5 anos ininterruptos, todas as semanas, com a cadeirinha sentada do lado de quem inventou os implantes. Então, esse é um privilégio que eu tive e que pouquíssimas pessoas têm, porque foram 5 anos, não são 5 dias nem 5 meses. Exato. Que, do ponto de vista técnico, depois de 2, 3 meses, você já tem o conhecimento total de tudo, mas como até se comportar diante das situações adversas, isso tudo fez diferença para mim. Não no ponto de vista técnico, de como tratar um efeito colateral, mas até de como você se portar com a paciente quando aquilo ocorre. A maneira que você consegue acalmar, que você consegue passar confiança, que você consegue fazer com que aquela pessoa que chegou angustiada, xingando a secretária, todo mundo, quanto antes, saia dando risada e feliz da vida com a conversa que teve com o médico dela. Então, isso ao longo de 5 anos eu tive o privilégio de ter. Então, eu acho que é até um compromisso moral passar um pouco disso para o pessoal que vai estar na nossa mentoria. São quase 23 anos de experiência no uso dos implantes, nos tratamentos hormonais, mas eu posso dizer que eu tenho mais de 70, porque eu posso somar os mais de 50 do meu grande mestre pelos 5 anos que eu passei do lado dele. Eu posso fazer a conta desse jeito. Mas isso faz uma... Eu sinto uma falta faz uma disso, diferença significativa. Sabe? Isso. De você saber que você pode fazer tudo certo e que você não tem controle total dos resultados. Então, pode ser que o resultado seja diferente do que você pensou e você não pode perder a calma, a tranquilidade, você não pode deixar de ser o médico da paciente, né, naquele momento. Você tem que se colocar no lugar do médico e de resolver o problema, de acalmar, de dar a ela o que ela precisa, que seja calma ou segurança ou um medicamento, entendeu? Assim, então, eu acho que essa mentoria, Gabriel estava aqui antes e ele falou, uma aula complementa a outra. E ela tem uma coisa muito especial, que é assim, é a primeira mentoria que a gente vai fazer, isso especialmente para mim e para você, porque a gente já tem anos que quer fazer um curso. Anos e anos e anos. E a gente chegou a lançar um curso e acabou não fazendo. Enfim, foi aí a pandemia, desmarcou e tal. Entrou a pandemia, foi para cima, desmarcou, enfim. E aí, agora, finalmente, a gente vai fazer o primeiro. Depois desse primeiro, a gente já vai lançar o segundo, que já está engatilhado também. E aí, começar a botar em prática esse sonho, assim, que a gente vem nutrindo há um tempo de passar para frente, né, informação, e passar para frente informação de qualidade mesmo. Então, conseguir fazer isso com vocês, né, com você, com a Milcar, com o Calil, com Milena, Gabriel, isso assim, isso para mim é um privilégio mesmo, sabe? Para mim isso é um troféu que eu tenho, sabe? Poxa, eu consegui fazer isso, sabe? Consegui juntar esse time, sabe? E conseguir essa turma vai ser transformada com essa mentoria.
Eu tenho certeza, porque tudo que eu vi, que eu sei que eles têm dúvidas, a gente está atacando. Sabe? A gente está pegando as dúvidas uma por uma e atacando tudo, sabe? Assim, na efeitos colaterais, precificação, posicionamento, combinações diferentes de prescrição, bioequivalência. Então, assim, tudo que eu consegui pensar, que eu já ouvi de dúvida, eu peguei para fazer dessas 8 semanas realmente, assim, inesquecíveis, sabe? Antes e depois. E eu acho que, e para mim, essa turma vai ser muito especial, porque é o início de tudo, né? É a minha primeira, sabe? É a turma assim, que confiou e que veio junto, sabe? Que tá ali comprando o primeiro produto. E a gente, assim, tudo que eu penso é em relação a isso agora, né? É em relação a dar uma experiência para essa galera que seja inesquecível. Eu tive o privilégio de fazer uma mentoria, né, que é fora da área, mas que foi inesquecível, que foi transformadora para mim. Então, eu sei o que pode ser, sabe? Eu sei que uma mentoria no Zoom pode ser transformadora. E eu estou muito feliz que a gente vai poder fazer isso com esses alunos e eu tenho certeza que eles nunca mais vão esquecer essa mentoria e que eles vão ser mentorados para sempre, porque a gente é a primeira turma e a primeira turma tem que ser para sempre. mas assim, estou muito animada para começar e muito animada para assim, para, né, esse time todo entrar em ação e a gente semana que vem eu já crio logo o grupo do WhatsApp, a gente já vai começar a se falar como um grupo mesmo. Doutora Nathalie está aí ansiosa, doutor Thales também estava aqui ansioso para começar. Eu nem durmo. Hoje eu comi bolacha de maisena. Pode me matar, pode. Eu comi biscoito maisena de nervoso que eu tava, que eu precisava de uma coisa pra... Doutora Taylor está perguntando onde é que faz a inscrição, se é presencial, se não é. Vai ser no Zoom. Vai ser no Zoom, são 2 meses, uma sessão. Cada segunda-feira tem uma sessão no Zoom e tem 2 sessões presenciais na nossa sede em São Paulo, tá? Então, as inscrições pode ir no Instagram aqui da MC Legacy, pode mandar e-mail lá no cursos@mclegacy.com.br para ver se tem vaga ainda, viu, gente? Manda e-mail aí para ver se ainda tem vaga, porque o link que for vencendo, aí eu posso passar outro. Mas até os links que estão na rua irem vencendo, porque eles têm 48 horas, né, para vencer, aí eu não posso mandar outro, senão vai embolar. E eu só tenho mais 2 vagas para fechar as 40. Então, enfim. Mas vai ser muito bom. Estou muito feliz, Jorge, de estarmos juntos em mais essa, que não é surpresa para ninguém, porque a gente faz tudo junto mesmo e vai continuar fazendo, porque eu sou assim, quando eu vejo alguém bom, eu não largo. Então, assim, seguimos na nossa carreira há 10 anos e muito feliz, porque agora é um novo momento. Hoje parece que foi mais rápido do que todas as vezes, só falta 2 minutos para acabar. Que negócio rápido foi esse? Nem vi o tempo passar hoje. Hoje foi muito rápido. Foi muito rápido. E tem um monte de gente que quer ainda fazer pergunta. Não dá para responder a todo mundo. Galera da mentoria, teremos mais tempo e teremos grupo de WhatsApp, e teremos tudo. Gestrinetes que mandaram os questionários. Não se preocupem que eu vou... dizer que eu tô a senha de entrada dela, viu? Eu tenho que interceder, porque Taylor foi que trouxe meus filhos ao mundo. Então, para ela, a gente arranja uma vaga. Doutora Taylor, você pode falar comigo que a gente dá um jeito. A gente dá um jeito, não se preocupem. Mas, o que eu estava falando? Então, galera da mentoria, a gente vai ter mais e mais. E Gestrinetes que mandaram os questionários, não se preocupem que eu entro em contato. Olha, eu vou chamar umas 8 Gestrinetes para participar, porque eu estou pensando em 2 por aula, assim, né? Então, 2 para aula de efeitos colaterais, 2 para cada aula de prescrição. Se der para encaixar mais, eu encaixo mais.
mas por enquanto é isso. Vou escolher uns casos bem específicos. Então, galera que sabe de uma pessoa que tem muito medo, ou que teve uma experiência muito ruim, e agora é a hora. Agora é a hora de aparecer, tá? A galera, assim... Eu tô pensando em dar um brinde à Gestrinex. Eu tô pensando na possibilidade de doar um implante de gestrinona absorvível, mas só para alguém que tem endometriose, para beneficiar alguém que tenha patologia. Acho que eu vou patrocinar esse sorteio no seu Instagram da Gestrinex. Ô, tá vendo? Gente, vocês estão vendo isso? Vou me emocionar aqui. Hoje eu tô de muito bom humor, tá vendo? Tá vendo? Puxa! Ganhamos! Uhul! Isso, uma Gestrinex que tenha endometriose comprovada com exame, porque eu quero beneficiar alguém que tem realmente uma patologia impactante. Eu vou dar de presente um implante absorvível. Boa! E a gente pode colocar naquele momento presencial que eu vou estar para os meninos. Pode ter gente que só usa o Dicilax, que não conhece, aí eu vou levar e vamos colocar um implante de gestrinona absorvível numa gestrinete que tenha endometriose. Tá vendo? Ganhamos implante, ganhamos gestrinete feliz e ganhamos demonstração de prática, gente. E nem começou ainda a mentoria, viu? E nem começou ainda. Enfim. E para menopausete, calma, uma de cada vez. Meu próximo curso é de menopausa, é de emagrecimento na menopausa. Aí a gente vai trazer também alguma coisa para as menopausetes. O próximo curso segura, viu, gente? Que daqui a pouco a gente vai lançar o de emagrecimento na menopausa, que nem conto para vocês que vai ser. Tá certo. A Gabriela disse que se precisar de estragar junto, pode contar com ele. Aí, ó, tá vendo, gente? Isso aqui, se a gente ficar mais um tempo aqui, a gente consegue fazer. Fazer uma secção toda de prática. Não, mas obrigada, Jorge, obrigada, Gabi, vocês são demais. Eu tenho muita sorte de ter profissionais tão competentes e humanos comigo, comprando as minhas ideias e meus projetos e confiando em mim. Obrigada mesmo, isso não tem preço, tá? E daqui a pouco começa a nossa mentoria. Vamos preparando e tá tudo ficando lindo. Daqui a pouco o pessoal vai começar a receber os kits. Jorge, nem te mostrei ainda porque é surpresa, mas tá tudo lindo. E é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi só um pouquinho, uma pontinha do iceberg do que vai ser para o pessoal da mentoria. Gestrinetes, menopausetes, a gente está sempre aqui para tirar dúvida de vocês. Jorge não vai deixar de fazer lives, nem aqui, nem no Instagram dele, então não se preocupem que tem Dr. Jorge para todas, tá? E, Jorge, obrigada. Por nada, mas ó, isso não era boca para fora, não. Eu tive essa ideia agora e acho que vai ser ótimo, porque, assim, essa nossa mentoria não tinha um momento de prática ativa, de inserção de implante, era de prática e discussão de caso. Aí eu resolvi, nesse dia, brindar os nossos alunos, vamos botar um implante de gestrinona numa gestrinete com endometriose. Ah, vai ser ótimo, vai enriquecer muito. Vai, gente, vai ser muito bom. Só tô pensando, vai ser muito bom. Ai. Você que vai bolar aí como é que você vai fazer? Você vai ser sorteio? No dia 10 de setembro, que é a sua presencial, aí a gente já deixa organizado para fazer essa demonstração. E, de qualquer jeito, no dia 6 também vai ser bom, porque você vai ter lá a demonstração com absorvível. A Milcar também se propôs a fazer uma demonstração com silástico. Ah, então ótimo. No dia 6. E aí, Gabriel também vai estar. E aí, eu vou usar Gabriel também para uma coisa e todo mundo para outra. E todo mundo vai, porque a gente quer mesmo enriquecer a experiência dessa galera e não deixar faltar nada para esses mentorados que estão com a gente, assim, que para mim eles já assim, eles são parte da família MC Legacy e serão sempre privilegiados, porque primeira turma é primeira turma. Tá? Olha, tem gente querendo cobrar e dizendo até qual é a dose, viu? Pronto. Tô dizendo que elas próprias se chegam com a prescrição. Teve um essa semana que falou que eu sempre usei, acho que era 5G e 4T, alguma coisa assim. 3G e 4T. E sempre adorei, mas agora eu queria botar mais 1G. Tipo assim, quero mais. Aí eu falei,
Assim, mas você tava achando ótimo. Você sempre gostou, você vai trocar porque tá ruim? Não, não, porque eu queria mais, gente. Não é bis, não. Mas, enfim, Não é ela assim que funciona. Normalmente, algo que está ótimo, quando você tenta melhorar, estraga. Você estraga. aumenta o efeito colateral. A gente tem que entender que o receptor de androgênio tem um fenômeno chamado de saturação. Ou seja, quando você satura o receptor, não adianta você aumentar a dose que você não melhora o benefício. O efeito colateral piora, mas você não melhora o benefício. Então, quando você achou a dose certa, é ela que você tem que repetir. Exatamente. Foi o que eu falei pra ela. Eu falei, olha, o provável é que você vai bagunçar tudo e depois pra você voltar para o lugar que você gosta vai dar trabalho. Então fique quietinha com o seu negócio que tá bom aí, que você tá adorando e pronto. Né? Assim, vai procurar outro problema. Enfim. Mas é isso, gente. Boa noite para todos que estão aqui. Jorge, boa noite para você também. Vai Boa descansar que você noite. daqui, viu? E amanhã a gente se fala. Jastrinetes, obrigada. Estou aqui, mandei mensagem. Estamos aqui, todos mundos. Viu? Boa noite a todos. Até a próxima. Um beijo Até a grande. próxima. Beijo, beijo. Ai.